Oi, gente, tudo bem? O assunto que nós vamos falar hoje é sobre hipertensão arterial sistêmica. Meu nome é doutora Suelen Muniz dos Santos, eu sou a médica do trabalho do ICTDF e vamos falar sobre um assunto extremamente importante. A hipertensão arterial sistêmica, vocês sabem o que é? Vocês já olharam a sua e verificaram se a sua está em ordem, se não há nenhum problema? E o que é pressão alta? A pressão alta ou hipertensão arterial é a pressão que o sangue faz na parede das artérias, sendo muito forte e ficando acima dos limites considerados normais para a idade. Na maioria das vezes, é só percebido quando se mede a pressão. Muitas das vezes a gente não percebe que a nossa pressão está alta. Às vezes você tem uma dor de cabeça, uma certa tontura, mas você nem se liga e nem percebe que a sua pressão pode estar alta. Aí quando você vai no médico, num exame, numa consulta, você percebe que a pressão se encontra alterada e aí há a necessidade da gente acompanhar, tentando fazer as mudanças dos hábitos de vida para depois a gente entrar com medicação e controlar a partir da medicação. Mas, lembrando que pressão alta é um sintoma que você às vezes nem percebe, fica muito tempo sem saber. Para um melhor entendimento é importante conhecer o funcionamento do coração, que trabalha como uma bomba que joga o sangue para frente quando se contrai, esvaziando o coração e enchendo as artérias. Do outro lado do coração, o sangue volta pelas veias, enchendo novamente o coração relaxado na diástole. Esse movimento de vai e vem sem parar é o que nos mantém vivos e exerce uma pressão na contração que é chamada sistólica ou máxima e outra no enchimento do coração relaxado que o nome tem de diastólica ou mínima. É isso que nos mantém vivos, é esse o batimento que a gente pega quando a gente vai examinar. A pressão arterial é a medida em milímetros ou centímetros de mercúrio, sendo considerado ótimos os valores quando elas estão em 120/80, na medida de milímetros por mercúrio, ou 12/8 nos centímetros de mercúrio. Mas quando a pressão está persistentemente maior do que 140/90 nos milímetros de mercúrio, ou 14/9 nos centímetros de mercúrio, ela é considerada alta e um médico deve ser consultado. Sempre que a pressão estiver acima de 120/80 e menor do que 140/90, vale a pena fazer as medidas semestrais ou anuais para um acompanhamento. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai registrar essa alteração? É aconselhável, quando possível, a validação das tais medidas por meio da avaliação da pressão arterial fora do consultório, por meio da monitorização ambulatorial da pressão arterial, o MAPA, ou monitorização residencial da pressão arterial, o RMPA, ou automedida da pressão arterial. Se você olhar, você faz uma tabelinha, você anota os valores do que você encontrou no período da manhã, de preferência em horários diferentes. Também você faz no período da tarde ou da noite e você anota isso aí por um período de pelo menos 7 dias ou até 14 dias para a gente ver como é que essa pressão ela está se comportando. Se ela ficar acima dos valores de 14/9, aí vai ser indicado passar por um clínico ou um cardiologista para ele poder fazer outros exames adicionais e verificar se essa pressão se tem mais algum problema de saúde associado a essa pressão alta. Na maior parte das vezes, essa pressão alta não tem uma única causa bem definida e também não dá sintomas, por isso ela é considerada um inimigo invisível. No entanto, sabemos que a doença é de natureza hereditária, pode atingir vários membros da família, aumenta a frequência com a idade, com o sedentarismo, com o ganho de peso, o excesso de sal na comida e, confirmada a pressão alta, a pessoa deverá fazer um acompanhamento médico pelo resto da sua vida, para não ser prejudicada sem mesmo saber que isso está ocorrendo. E nessa figurinha aí do lado eu trouxe exatamente os 7 fatores que ajudam a aumentar a pressão: tabagismo, excesso de bebida alcoólica, a obesidade, o estresse, o excesso de sal, o colesterol alto e a falta de atividade física, que é o sedentarismo, que a gente já comentou anteriormente. Então é muito importante você tentar combater esses 7 fatores de risco para a pressão. Modifica os hábitos de vida, como fazer uma dieta saudável, retirar o excesso de sal, fazer atividade física adequada na maioria dos dias da semana, corrigir o excesso de peso, controlar o estresse, parar de fumar e consumir álcool apenas em pequenas quantidades, você consegue ajudar no controle da pressão alta. Quando essas mudanças não são suficientes, o seu médico vai receitar medicamentos apropriados que serão prescritos e ajustados de acordo com a sua tolerância e poder aquisitivo, já que o governo distribui vários deles sem custo nenhum, são as famosas farmácias populares. O mais importante é acreditar que se você tem uma doença silenciosa, mesmo sem sentir nada, você tem que saber controlar essa doença que é traiçoeira e o melhor caminho para se viver mais e melhor, aumentar a nossa qualidade de vida, não é mesmo? Por que é importante a gente cuidar da pressão alta? Porque a pressão alta sem tratamento pode causar lesões no coração, como angina, que é a dor no peito, infarto,
ter o derrame no cérebro, que o pessoal fala, que é o derrame, AVC. Nos rins, a gente desencadear um problema de insuficiência renal. Nos vasos do organismo, a gente ajudar o aumento das obstruções, dos entupimentos e promover a cegueira quando são os vasos dos olhos. Mas isso acontece quem não dá bola para esse diagnóstico. Por se tratar de uma condição frequentemente assintomática, a pressão alta costuma evoluir com alterações estruturais ou funcionais nos órgãos-alvos, como já dito anteriormente: coração, cérebro, rins e vasos. Ele é o principal fator de risco modificável com associação independente e linear contínua para doenças cardiovasculares, doença renal crônica, morte prematura. Associa-se a fatores de risco metabólico para as doenças dos sistemas cardiocirculatório e renal, como dislipidemia, que é o aumento do colesterol, a obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes. Um fator importante que ajuda no aumento da pressão arterial é a idade, porque com o envelhecimento a pressão vai se tornando cada vez mais alta pelo enrijecimento progressivo e perda da complacência das grandes artérias, ou seja, as artérias deixam de ter a elasticidade. Em torno de 65% dos indivíduos acima de 60 anos apresentam uma hipertensão arterial e deve-se considerar a transição que o Brasil vem sofrendo com um número maior ainda de idosos acima de 60 anos nas próximas décadas, o que acarretará um aumento da prevalência de hipertensão arterial e as suas complicações na nossa população. Então, lembrando que as pessoas acima de 60 anos, elas já podem apresentar uma pressão arterial mais alta. E aí faz a necessidade da gente estar sempre acompanhando, medindo essa pressão, para a gente verificar o que está acontecendo. Se for só da idade, às vezes uma medicação controla. Outro ponto importante é com relação ao sexo. A gente tem que levar em consideração que nas idades mais jovens a pressão arterial é mais elevada nos homens, mas ela fica por décadas maior nas mulheres, depois dos 40 anos principalmente. Fatores da menopausa ajudam a subir a pressão arterial nas mulheres. Então, na sexta década de vida, ou seja, a partir dos 60 anos, a pressão entre as mulheres costuma ser mais elevada e ficar mais tempo elevada, ou seja, a prevalência de hipertensão arterial vai ser maior. Em ambos os sexos, a frequência de hipertensão arterial aumenta com a idade, alcançando de 61,5% a 68% na faixa etária acima dos 65 anos ou mais, tanto em homens e mulheres. Tá vendo a importância da gente estar sempre acompanhando e controlando? Ou seja, o aumento da pressão com a idade aumenta no início para os homens, mas depois aumenta para as mulheres e fica prevalentemente alta tanto em homens e mulheres acima de 65 anos. Outro fator importante que a gente leva muito em consideração é a etnia, ou seja, a raça. Ela é considerada um fator de risco importante para a pressão arterial, mas também as condições socioeconômicas e os hábitos de vida parecem ser fatores mais relevantes para a diferença da prevalência da hipertensão arterial do que apenas a história da raça propriamente dita. Desde 2018, dados a partir de pesquisas científicas mostraram que em nosso país não houve uma diferença significativa entre negros e brancos no que diz a prevalência de hipertensão arterial. Outro assunto que é extremamente relevante e que sempre é importante ser falado nas consultas médicas é em relação ao sobrepeso e à obesidade. Parece haver uma relação direta, contínua, quase linear entre o excesso de peso, sobrepeso, tanto a obesidade, e os níveis de pressão arterial. Apesar de décadas de evidências inequívocas que a circunferência de cintura, ou seja, aquela medida abdominal que a gente faz, ajudam informações independentes e aditivas no índice de massa corpórea para predizer a morbidade, que ou seja, o risco de ficar doente e o risco de morte, tal medida não é rotineiramente utilizada na prática clínica. Recomenda-se que os profissionais de saúde sejam treinados para realizar adequadamente essas medidas simples como um importante sinal vital para a prática clínica. Ou seja, não basta apenas a gente pegar o peso e a altura, fazer o cálculo do IMC. É importante a gente fazer a medida da circunferência abdominal, porque isso vai ter implicações metabólicas e vai ter implicações diretas no impacto do valor da pressão alta. E a gente sabe que uma pessoa com pressão alta, desregulada e silenciosa, se a gente não cuidar, ela vai piorando e a pessoa vai ficando cada vez mais doente. Ainda tratando sobre pressão arterial, a gente tem que prestar atenção em relação à ingestão de sódio e potássio. E o que a gente verificou nesse estudo? O consumo excessivo de sódio tem se mostrado um fator de risco para a elevação da pressão arterial e, consequentemente, maior prevalência da hipertensão arterial. A ingestão de sódio elevada está associada a doenças cardiovasculares, acidentes vasculares encefálicos, quando ultrapassa 2 gramas de sódio, que é equivalente a 5 gramas de sal de cozinha. O consumo alto de sódio fez com que a pressão arterial sistêmica subisse 4,5 milímetros de mercúrio a 6 milímetros de mercúrio a mais, e a pressão diastólica de 2,3 a 2,5, em comparação com os participantes que não exageravam no sódio.
O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco para a prevenção de doenças relacionadas. E em 2003, o SUS fez um levantamento que ele gastou praticamente 102 milhões de dólares com gastos em relação a hospitalizações que foram atribuíveis ao consumo excessivo do sódio. De maneira inversa, a gente tem que levar em conta que a ingestão do potássio reduz os níveis pressóricos. A ingestão média de sal no Brasil é de 9,3 gramas por dia e 9,08 para mulheres, enquanto a de potássio é de 2,7 a 2,1. Ou seja, nós estamos usando sal em excesso. Por isso que nós estamos ficando hipertensos, por isso que nós estamos tendo que tomar mais medicação. Então, assim, muitas das coisas que a gente faz de controle na alimentação, a gente repercute em boa saúde. E não podemos deixar de falar do sedentarismo, que existe uma relação direta entre o sedentarismo na elevação da pressão arterial e hipertensão arterial. Chama a atenção que desde 2018 foi avaliado globalmente a falta de atividade física, menos de 150 minutos de atividade física por semana ou 75 minutos de atividade vigorosa. Eram entre 27,5% com maior prevalência entre as mulheres e os homens 23,4%. No Brasil, o inquérito telefônico Vigitel, que foi feito em 2019, identificou que 44,8% dos adultos não alcançavam um nível suficiente de prática de atividade física, sendo que esse percentual era maior entre as mulheres do que os homens. Ou seja, estamos comendo mais sal, não estamos fazendo atividade física, tudo isso está levando e corroborando para a gente ter um aumento de pressão arterial. E, ou seja, tendo que haver necessidade de medicamentos, a gente está tendo necessidade de tratar muito mais. Outro fator importante que a gente tem que levar em consideração é o impacto da ingestão do álcool, que foi avaliado em diversos estudos epidemiológicos. Há uma maior prevalência da hipertensão arterial ou elevação dos níveis pressóricos naqueles que ingerem 6 ou mais doses ao dia, o equivalente a 30 gramas de álcool ao dia, ou seja, uma garrafa de cerveja, 2 taças de vinho, uma dose de destilados, podendo ser uísque, vodka ou aguardente, e esse limite deve ser reduzido à metade para homens de baixo peso e mulheres. Por quê? A mulher, ao nível de decomposição do álcool na mulher, ele é menor do que o do homem. O homem tem uma capacidade maior de decompor o álcool. Então a gente tem que justamente controlar o excesso de bebida alcoólica, porque isso a longo prazo a gente pode ficar hipertenso pelo excesso. E o que a gente é a diretriz de 2020? Que os números que definem a hipertensão arterial são arbitrários, mas caracterizam como valores que são mais benéficos no tratamento não medicamentoso e superam os riscos. Lembrando que a hipertensão arterial é uma condição multifatorial, ou seja, envolve a genética, o meio ambiente, os hábitos de vida, os fatores socioeconômicos, é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e renais, tem alta prevalência e fácil diagnóstico e possui um tratamento adequado, mas é de difícil controle pela baixa adesão. E a prevenção da hipertensão arterial é custo-efetiva e o melhor caminho para a diminuição da morbimortalidade cardiovascular. Quais são as intervenções que previnem a hipertensão arterial? Controle de peso. Alcançar o peso ideal, você consegue diminuir de 2 a 3 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistêmica. Uma dieta saudável com frutas, vegetais, grãos, baixo teor de gordura, redução da gordura saturada e da trans. Redução da ingesta de sódio, ou seja, menos do que 2 gramas, ou pelo menos uma redução de 1 grama por dia. Aumento da ingestão de potássio, ou seja, de 3,5 a 5 gramas por dia. Fazer atividade física, seja ela aeróbia, aquela que você gasta o oxigênio, 150 minutos por semana. Uma atividade de resistência dinâmica de 8 a 10 exercícios para os principais grupos musculares. Ou de resistência isométrica, utilizando elásticos, 4 séries, 2 minutos de contração, 30% de contração voluntária, 2 a 3 minutos de pausa entre as séries e de preferência diminuir o consumo de álcool. Para quem usa álcool, de pelo menos de 2 drinks para homens e menor do que 1 drink para mulheres. Fica aqui a bibliografia pesquisada, que foi a Sociedade Brasileira de Nefrologia, as diretrizes da hipertensão arterial de 2020. Aqui uma frase de motivação. Acredite que sua vida pode mudar, mas seja também o primeiro a lutar para que isso aconteça. Se você não fizer as mudanças do hábito de vida, nada vai funcionar. Obrigada.